Dou por iniciado a palestra de hoje com as dificuldades das mulheres negras no mercado de trabalho, evento da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Valinhos. E eu queria convidar para ocupar o centro da mesa a presidente da comissão, doutora Maracy Ataídes, a quem eu peço uma salva de palmas. Ao seu lado, gostaria de pedir que ocupe também a Alexandra Parra, presidente da Comissão da Mulher Advogada. E agora estamos aqui para ouvir essas mulheres aguerridas na luta, né? E ocupar os seus lugares de fala. Então peço que venha à frente a doutora Thaís Cremasco, nossa conselheira estadual. E uma salva de palmas. Doutora, pode sentar ao lado da doutora Alexandra, por gentileza. Nossa comandante Sandra Magalhães, por favor, venha à frente com uma salva de palmas. Venha ao meu lado aqui, minha querida, por gentileza. E a nossa vereadora, vice-prefeita e eterna professora, Laís Helena. Em breve teremos a presença da Cléo Moraes, a quem justificou seu atraso, e a gente compõe e bate palma para ela no momento oportuno. Minhas palavras hoje, como presidente dessa subseção, serão bem breves. Na verdade, é de agradecimento por você, Maracy e Alexandra, terem formado um grupo tão seleto aqui para trazer um tema tão relevante para nós. Me orgulha muito quando a gente olha tanto para a bancada quanto para as pessoas que vieram compor aqui o plenário, que há pretos e brancos. E eu acho que isso é a chavinha que faltava. A gente imaginar que essa luta não é das pessoas pretas, essa luta não é só dos negros, essa luta é de todos nós. Então, é muito oportuno quando falamos do local de fala das pessoas pretas, porque eles sabem da melhor forma como que foi viver, como é viver nesse universo de preconceito. Mas quando a gente fala da luta, eu entendo que não há lugares de fala, e sim é um lugar para todos. Então, muito me alegra o que vocês conseguiram fazer hoje, trazer a doutora Thaís Cremasco, Alexandra Parra, a Cléo Moraes, que são grandes expoentes, tanto aguerridas quanto a Sandra, a Laís, e a todos vocês que compõem aqui o nosso plenário hoje. E sem mais delongas, fica aqui então consignado todo o agradecimento e o compromisso da OAB de Valinhos nessa luta. Inclusive, doutor José Roupinha, fica aqui registrado que a gente ainda precisa conversar muito com a ajuda da Maracy sobre a gente fomentar um grupo de trabalho para regularizar as associações que trabalham com candomblé e a Ubanda, né, que merecem nossa atenção também. Então, fica aqui registrado para que você me dê um horário na sua agenda. Finalizando minha fala, gostaria de passar a palavra para a presidente da Comissão de Igualdade, doutora Maracy. A palavra é toda sua. Só apertar o botão aí. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer tê-los aqui para assistir esse evento. Sabemos que a mulher, independente de ser negra ou de ser branca, ela sofre um preconceito. E o fato de ser negra é muito maior. E o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, ela foi criada em 1992 pela ONU, justamente por essa luta do antirracismo contra a mulher e todo o espaço que ela esteja. Nós escolhemos o tema hoje, dificuldades da mulher negra no mercado de trabalho, porque é o que mais afeta a mulher. Eu, como advogada, eu percebo que quando chego em um local, eu vejo ser negra e chega uma branca, a diferença de ser tratada. Eu chego, no fórum aqui eu não tenho problema, mas eu chego no fórum de Vinhedo e fala, você é advogada? Eu falo sim, então pode entrar. A primeira vez que eu fui sem a carteirinha, coisa que troquei de bolsa, mulher, acontece isso, né? Eu tive que ir na OAB de Vinhedo, pegar a carteirinha e levar, pegar uma certidão, que eu era advogada, porque não deixou entrar. Mas se fosse, não, porque você é loira, se fosse a Thaís, ela teria entrado sem nenhum problema. Então,
a gente passa por isso. Eu sofri bullying desde pequenininha, porque meus cabelos eram cheios de trança. Hoje está na chapinha, tá, gente? Mas era cheio de tranças. Eu sofri na escola, puxava meu cabelo porque estava com tranças. E a gente sofreu muito isso. E eu sofri, sei que a mulher negra sofre isso. E precisamos começar a mudar essa situação. A mulher mostrar o seu espaço, mostrar que ela tem a mesma capacidade de uma branca, a mesma capacidade de um homem. E isso cabe nós, mulheres, procurarmos nosso espaço. E para lembrar, assim, essa história das negras no nosso Brasil, eu fiz um pequeno slide que eu queria que colocasse para mim, estar apresentando as mulheres negras no Brasil, que foi da luta anti-racismo e das em Valinhos também. Acho que dá para me enxergar um pouquinho dali, né? É aquele mesmo. Então, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, as mulheres negras fizeram história no Brasil. Então, temos a primeira, que é a Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata. Ela foi muito importante nessa decisão, ela foi uma de luta, e ela era mãe de santo, se não me engano, também. É que eu não enxergo de longe, tá, gente? Meio de óculos. Ah, então melhor. Foi muito respeitada, cantava e tocava samba, difundindo a música. Então, a pessoa que pregou realmente a raça negra, ela levou a música negra, levou a sua religião afro. Aí temos a segunda, que é Dandara, que ela também fugiu para o Quilombo dos Palmares, casou com o Zumbi dos Palmares e foi de grande luta também na nossa jornada. E ela se matou para não voltar a ser escrava, porque a escravidão que sofreram, cada um sabe da sua dor e sabe que não é bom. Então, ela preferiu a morte do que voltar a ser escrava. E é uma das histórias que, inclusive, tem a associação que o Roupinha, né, ele representa. Segundo. A Carolina de Jesus, ela foi uma escritora, compositora e uma poetisa brasileira e ficou conhecida por seu livro O Quarto de Desejo. Ela foi muito lembrada também por ser uma forte feminista, pela sua luta, né, Aí veio a Alcatune, que nasceu no Congo, que teve um importante papel, veio para Alagoas e ficou sabendo da existência do Quilombo e fugiu para o Palmares, que foi onde ela teve a luta. Ela, se não me engano, foi uma das que lutou no Congo com 10 mil homens e perdeu uma das guerras. E nessa, quando ela perdeu, ela foi vendida e veio para Alagoas. Foi uma história bem... E a Teresa de Benguela é uma das importantes, que foi o nome dela que surgiu, o dia 25 Internacional da Mulher Latino, né? Ela foi rainha do Quilombo, no Mato Grosso, após a morte do Campo liderou a luta de Quilombo contra os soldados portugueses. Sua grande vocação foi estudante de parlamento no Quilombo, onde discutiu normas e regular o funcional do lugar. Então, é uma pessoa que lutou por regularização, por parlamentos, por direitos, e são mulheres que fazem a nossa história, e temos que aprender muito com elas. Aí tem a Maria Firmina, ela é do Maranhão, também foi uma pioneira de vários campos, lutou bastante e fez uma história no Brasil, né? Vou passando mais rapidinho para não pagar muito tempo, tá, gente? Aí vem a Antonieta de Barros, jornalista, deputada. Ela foi a primeira deputada negra no Brasil e mulher no estado de Santa Catarina. Então, ela fez uma história bem mais avançada, né? Do que muitas que ficam no tempo. Tem a Laudilina de Campos, que ela também foi uma mulher que fez muita história, associações. E vou passando mais rapidinho, porque senão eu não vou falar todo mundo, não dá. A Conceição Evaristo, que ela também é uma mulher, uma professora, e ela participou da literatura brasileira, muito forte na nossa luta também. A Nedina de Marques, que foi a primeira engenheira civil do Brasil, então, outra que fez a história. E a Maria Filipa, que ela foi declarada heroína da pátria brasileira pela Lei 13.697, e o ano que eu não coloquei, 2018. Aí a Valdina de Oliveira Pinto, ela é conhecida como Macota, que ela é mãe de santo no terreiro da mulher, e, se não me engano, ela é da Bahia, é minha conterrânea, gente. E aqui temos alguns nomes de mulheres de Valinhos que lutou, viva a luta, que fizeram e faz parte da história de Valinhos. Doutora Tânia Soares Miorim, Cristina Constâncio, Maria Elizabeth Rocha, Janete Roupinha, com certeza dessa época, da família Roupinha, doutora Ive, é a Cleo, você quer falar com ela?
Doutora Ive Marcela Moura, Ive Marcela Moura, Maria Ângela Prestes, Rosângela Félix, Pastora Solange, Maria Elizabeth Marinho, Marilúcia Antônio dos Santos Marinho, Estefânia Boaventura Lopes, Maria Aparecida Zornato, Vera Luzia do Nascimento Fitz, Cláudia Helena Antônio dos Santos, Ohana Lima de Araújo Lopes, Leci Galone, Adriana Prevedel, Natália Francisco Lopes, Elizabeth Catelã, Inácia Borgo, Mara Camargo, Maria Bendita das Dores, Neuza Marreto, Clélia de Andrade, Romana, Rita Oliveira Priscila e doutora Iva Oliveira. Essas são mulheres de Valinhos que vivem a luta do antirracismo, que precisa ser lembrada e que, desde já, vamos reunir para fazer documentar essas mulheres. No próximo evento, já vão ter todas documentadas. Eu agradeço a todos por ter ouvido esse pequeno trecho dessas histórias das mulheres do Brasil, das mulheres de Valinhos que fazem a história. E agradeço muito por essa oportunidade. Chegou, né? Já obrigado, Mara. Uma salva de palmas, por favor. Professora Laís, me corrija, você foi a primeira vereadora negra em Valinhos? Primeira mulher e a primeira vereadora. Primeira mulher também? Não era, imaginava que era Dalva Berto. Não? Não? Ele ainda na terceira. Após a minha, nós conseguimos eleger Tânia Capoeira, em 96, que faleceu precocemente. Na terceira, os eventos da OAB também são históricos, viu, pessoal? Nós temos aqui, então, a primeira mulher que ocupou a Câmara Legislativa e a primeira negra que ocupou a Câmara Legislativa. Merece uma salva de palmas também, né? Olha só, ainda é muito humilde. Doutora Alexandra Parra, gostaria de fazer algumas considerações iniciais? Bom, boa noite a todos, a todas. Eu estou hoje num misto de sentimentos, de alegria e de tristeza. Tristeza de pensar que ainda temos tanto a percorrer e ainda necessitamos de um momento como esse para falar de diferenças, quando não nos reconhecemos como seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, eu sou tomada de imensa alegria, porque posso compartilhar de uma mesa com mulheres tão extraordinárias, com histórias próprias, com lutas próprias, e que buscam a igualdade, o nosso lugar de direito, não como mulheres ou como mulheres pretas, mas como seres humanos que somos. Estranho ainda, no momento em que vivemos, onde a aparência parece que ter uma importância tão maior do que é o que somos. Então, temos aqui a doutora Laís, a capitã Magalhães, que falou um pouquinho da sua história, do quanto ela luta dentro de um batalhão muito mais masculino, a doutora Thaís, a doutora Maraci, que tão carinhosamente nos convidou para esse evento. Eu quero agradecer vocês por não desistirem. Vocês vivem um universo que não é meu, né? Eu sinto alguns preconceitos, algumas dificuldades pelo fato de ser mulher, mas com certeza a dor de vocês é muito mais legítima, no olhar, na diferença. Então, hoje, o meu agradecimento a vocês. E eu espero, do fundo do meu coração, que cada um que está aqui hoje consiga multiplicar as palavras dessa noite. Porque nós só vamos mudar essa sociedade tirando o véu da ignorância, distribuindo a empatia, promovendo o conhecimento. Então, é esse meu desejo a todos. E uma boa noite. Obrigado, doutora. Nossa palestrante chegou, Cléo Moraes, por favor.
Venha, sente-se conosco aqui. Pode ocupar a primeira cadeira, que é a primeira mesa, à frente da doutora Thaís Cremasco. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Isso, a primeira. Tá bom. Obrigado, fica à vontade. Doutora, não quer sentar aqui? Eu me sento lá. Eu prefiro ceder meu lugar também. Ah, ok. Entendi. Muito pertinente sua reflexão, doutora Alexandra. Te agradeço aí pelas preocupações e ponderações, mas entrando diretamente ao debate, né, que nos trouxe a essa noite, eu convido então a doutora Thaís Cremasco para ligar o seu microfone e fazer as reflexões que são necessárias. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é uma alegria estar nessa casa. Boa noite a todas e todes. Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha, Mulher Negra. A primeira coisa que eu penso, ou que eu pensei, até porque ontem no Conselho, até queria contar isso para vocês, ontem no Conselho nós deliberamos que não vai mais existir na OAB São Paulo a Comissão da Mulher Advogada. Agora teremos a Comissão das Mulheres Advogadas. E pasmem vocês, nós demoramos 2 horas para discutir se deveríamos ou não trocar o nome da comissão para o plural. Algumas advogadas brancas, cisgênero, heteronormativa, elas acreditavam que somos todas mulheres. Então, por que a gente tem que ter a Comissão das Mulheres Advogadas? Comissão da Mulher Advogada, pronto, todo mundo é mulher. Será que todo mundo é mulher igual? Será que Sabe quantas vezes eu ouvi no TST, no STF, no TRT ou na Vara do Trabalho se eu era advogada? Nenhuma. Todas as vezes que eu cheguei, doutora, por favor. Né? Então, não somos todas iguais, definitivamente não somos, deveríamos ser, mas não somos. Consigo imaginar os desafios e as dores das mulheres negras, porque sou mãe de uma mulher negra. E nesse papel consigo, talvez, imaginar alguns desafios que vocês vivam no dia a dia. Então, a Comissão das Mulheres Advogadas, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, por que isso é importante? Porque quando a gente vive numa situação de opressão, ter o reconhecimento dessa opressão e ter uma homenagem, um dia para refletir. Então, o que a gente precisa refletir sobre a mulher negra latino-americana caribenha? Esse dia é importante porque tem a nossa interseccionalidade, tem a interseccionalidade dessas mulheres que sofrem desafios muito diferentes do meu. Só que o que nos diferencia, acho que eu já falei isso nessa casa, mas é que o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de empatizar com a dor do outro. Então, eu desejo nunca perder a capacidade de empatizar com uma dor do outro, apesar de eu nunca ter vivido essa dor. Eu desejo continuar lutando pela igualdade e pela ascensão das mulheres negras, mesmo eu não sendo uma mulher negra, e poderia nem ser mãe de uma menina negra. Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de empatizar e de lutar, porque tem uma frase muito interessante que fala que, enquanto todas as mulheres não forem livres, eu não serei livre, ainda que as minhas correntes sejam diferentes da sua. Então, não adianta eu entrar no fórum todos os dias com um tapete vermelho e o segurança me cumprimentando e saber que as minhas irmãs, mulheres pretas, são as que mais sofrem com violência obstétrica. Vocês não sabem o que é, eu sei por ouvir dizer e por advogar para algumas, mas você não sabe o que é uma mulher no SUS tentando ter um parto normal com dificuldade, sendo ela uma mulher preta e periférica. Então, enquanto essa mulher não tiver dignidade no parto, eu nunca vou ser livre. Então, não adianta imaginar que, já que eu não estou sofrendo essa dor, isso não é problema meu. Então, eu queria parabenizar a casa para hoje nós estarmos discutindo um ponto que eu acho muito importante, que é a questão da mulher preta no mercado de trabalho. Porque há quem diga que somos todas livres, né? Então, a Constituição está aí, está todo mundo igual perante a lei, vai trabalhar que vai dar tudo certo.
E não sei qual é o momento que eu vou poder falar, o que eu mais ou menos tinha preparado, mas os números nos trazem a certeza de que hoje não existe uma igualdade no mercado de trabalho para mulheres pretas e brancas. Então, se as mulheres pretas ainda recebem piores salários, elas não conseguem galgar cargos de liderança, se elas ainda são as pessoas que ocupam o subemprego, o emprego doméstico, e o trabalho não é um detalhe, né? O trabalho é o que justamente faz com que a mulher consiga ocupar espaços, sair de relacionamentos abusivos, estar fora de violência. Então, falar sobre o trabalho da mulher é essencial para a gente falar sobre a liberdade da mulher. Quando a gente pensa que uma mulher não tem condição de acessar os espaços de trabalho, ela também não vai ter condição de acessar dinheiro, ela não vai ter condição de acessar espaços de poder. Então, eu queria parabenizar o tema de discussão, que é justamente falar sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. E dizer que isso é não só uma forma de emancipação feminina, mas também de que a gente não viva em relacionamentos abusivos e violência doméstica. O que não quer dizer que as mulheres que sofrem violência necessariamente são mulheres que dependem financeiramente dos seus agressores. Às vezes, não. Né? Às vezes, a mulher sofre violência mesmo tendo liberdade financeira. Mas o que eu queria dizer é que é isso, né? Que somos todas mulheres, mas mesmo sendo mulheres, nós temos as nossas diferenças. Essas diferenças fazem com que a gente tenha abismos, né? A minha experiência enquanto mulher branca cisgênero é absolutamente diferente de uma mulher preta, e daí, se a gente entrar nas interseccionalidades, vai ficando muito mais complexo, né? Uma mulher preta, periférica, com deficiência física, então tudo vai deixando que essas experiências de vidas vão se afastando no sentido de entender, somos todos seres humanos, merecíamos ser tratados de forma igual, merecíamos ter as mesmas oportunidades, mas a verdade é que nós não temos. E por entender que nós não temos, a gente precisa entender quais são as políticas públicas e qual é a solução para que a gente consiga acessar os mesmos espaços e para que, de fato, todas nós termos a liberdade de sermos mulheres livres e independentes. Então, é isso. Essas são as minhas considerações iniciais. Depois eu falo o que eu quero falar. Por favor, complemente, doutora Thaís, por gentileza. Bom, então ele me liberou aqui, continuo, posso? Estou liberada? Até porque a doutora tem um outro evento hoje, não tem? Tenho. Então, por favor. Eu queria trazer alguns dados para vocês, porque eu acho que em algum lugar, especialmente quem não convive com a pauta, pode tentar imaginar que tem em algum lugar igualdade de oportunidades para as mulheres pretas e brancas. Então, eu trouxe alguns números que eu queria ler para vocês. Peço licença para ler. 41,5% das mulheres... É o Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades que trouxe esses números para a gente. 41% das mulheres negras estão subutilizadas no mercado de trabalho. O que significa dizer que 41% das mulheres negras gostariam e poderiam trabalhar mais, mas não trabalham porque não têm oportunidade. Entre 2021 e 2022, cada 100 mulheres negras, mais de 40 eram subutilizadas. É o mesmo dado, vamos lá. Segundo o trimestre de 2022, olha que interessante, enquanto o homem branco recebia, em média, R$ 3.700, a mulher preta recebia R$ 1.700. Enquanto um homem branco recebe, em média, R$ 3.700, uma mulher preta recebe R$ 1.700. A mulher negra recebe 46,3% de rendimento recebido pelo homem. A predominância de mulheres pretas nos serviços domésticos, comércio, educação, saúde humana e serviços sociais. E não por acaso, essas profissões são as profissões que mais desrespeitam as regras trabalhistas, e não é por acaso. Nos serviços domésticos, a proporção é quase o dobro de participação de mulheres negras em relação às mulheres brancas. Então, hoje, quem são as empregadas domésticas, né? As mulheres pretas ocupam o dobro dessas posições. Agora vem o contrário, que para mim, eu acho que é uma coisa que a gente precisava refletir muito.
nos cargos de gerência, apenas 2% de mulheres negras ocupam esse cargo. O que significa dizer que na história do Brasil, até 2021, apenas uma mulher preta tinha ocupado o cargo de CEO de uma empresa multinacional no nosso país. Uma população que é majoritariamente preta e parda. Se isso não revolta a gente, eu não sei o que pode revoltar. Então, cerca de 60% de trabalhadores informais no Brasil são pessoas negras. E essa parcela de população ocupa apenas 6% dos cargos gerenciais e posições executivas. E quase metade das mulheres negras são inativas, que é o dado que eu falei no começo. Então, a gente vive numa sociedade que, além de matar mais as mulheres pretas do que as brancas, inclusive por feminicídio, as mulheres pretas que mais sofrem, tem os maiores índices de analfabetismo, de insegurança alimentar. Então, não adianta a gente vir com um discurso romântico, né, de que, mas eu, no fundo, assim, eu não consigo nem entender essa questão do que está acontecendo, porque eu não tenho preconceito com ninguém, para mim, é todo mundo igual, eu só enxergo os seres humanos. Não, você não enxerga seres humanos. Você vive numa sociedade que oprime, mata e tira a liberdade de pessoas pretas. Então, a gente não pode esquecer que a gente está inserida nessa lógica de violência contra corpos pretos. E pelo simples fato de estarmos inseridos nessa lógica, as pessoas brancas têm por obrigação tentar desconstruir essa violência reiterada contra corpos pretos. Então, eu trago os dados para que não reste dúvidas de que nós precisamos de políticas públicas e políticas inclusivas para a gente reverter essa lógica de violência. Porque se a população preta, especialmente as mulheres pretas, estão nesse cenário, não foi uma coincidência, foi uma construção histórica. Porque não há nada que justifique, dentro da biologia e das ciências humanas, o fato de uma mulher preta ocupar cargos, por exemplo, de empregada doméstica. Ela faz esse trabalho melhor que eu? Ou do que um homem branco? Então, tudo isso é construção histórica, construção cultural, é herança dos anos de violência e escravidão que a gente teve no Brasil. Então, a gente precisa tentar desconstruir isso através de políticas públicas. Eu queria terminar minha fala dizendo que, enquanto mulher, né, e uma mulher que pensa muito nas pautas das mulheres pretas, é um pouco, não dá para dizer que é uma alegria, mas é satisfatório verificar que a gente está começando a descobrir quem matou a Marielle. E ela foi uma mulher preta, política, que conseguiu furar essa bolha de opressão, e ela terminou morta pelo simples fato de ser uma mulher preta e defender as pautas que defendia. Então, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra e um prazer muito grande. As minhas falas, às vezes, são meio deprê, então, se alguém tiver alguma coisa de bom, quiser falar depois de mim, só para dar um up. Mas eu queria terminar com uma frase da Grada Quilombo, só para dar um up aqui, que é uma frase que eu gosto muito, que ela fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta. Então, obrigada por vocês movimentarem a estrutura da sociedade. Obrigada por vocês darem esperança para que todas nós mulheres sejamos livres, e obrigada por vocês não desistirem de nós. Eu acredito que existe um feminismo único que nos diverge de algumas coisas, mas que a gente continue podendo ter a honra de lutar ao lado de vocês. Obrigada. Parabéns. Obrigado, doutora Thaís. Belíssimas palavras. Me faz recordar, inclusive, uma frase de Chico Xavier, de quem eu sou amante, tenho certeza que a Alexandra também, em que ele diz que a gente não pode mudar o passado. Obviamente que ele usa isso na questão da reforma íntima, né? Mas a gente pode fazer o hoje diferente, né? E eu acho que cabe muito bem aqui essa reflexão de que a história está aí para nos contar. E aí é nosso o dever de não fazê-la se repetir, né?
Muito obrigado pela sua reflexão. Fique à vontade, então, eu sei que você tem outro compromisso, fique à vontade para nos deixar, já deixou o seu legado aqui com a gente. Muito obrigado. Então, tá bom, fique à vontade, doutora. Convido, então, aqui para as considerações a nossa professora, primeira vereadora mulher, primeira negra mulher a ocupar uma casa legislativa. Por favor, professora Laís Helena. Salva de palmas. Boa noite a todos. Eu quero aqui, em nome da doutora Maraci, presidente da Comissão da Igualdade Racial, cumprimentar a mesa, doutora Thais, doutora Alexandra, a comandante Selma Magalhães, cumprimentar o presidente da Associação Zumbi dos Palmares e Dandara de Valinhos, que faz a diferença a sua presença aqui. Quero cumprimentar o doutor Fabrício, meu amigo, a quem eu tenho uma admiração muito grande. E dizer o seguinte, eu preparei aqui uma fala no seguinte sentido, que hoje nós nos reunimos para celebrar e refletir sobre o significativo dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Essa ocasião representou um marco histórico do feminismo negro na América Latina e no Caribe, instituído pela ONU em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas em Santo Domingo. Esse encontro, ele nasceu justamente, exatamente do que nós estamos falando aqui agora, da observação das desigualdades de gênero, de raça, que oprimem as mulheres negras, não importa onde elas estejam. Isso acontece até agora. Além disso, tinha o objetivo de propor a união entre essas mulheres para denunciar o racismo, o machismo enfrentados por elas, não só nas Américas, mas também ao redor do mundo. Dessa iniciativa nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, que completa agora 31 anos. 31 anos depois, o que as coisas mudaram? Redes e redes de mulheres estão sendo feitas, a exemplo, né, dessa, que realmente foram as pioneiras a formar essa rede, e a gente sente, historicamente, pouca modificação. No Brasil, também celebramos, na data de hoje, o Dia Nacional da grande líder do protagonismo feminino, Teresa de Benguela. Uma figura histórica que marcou o século XVII por sua luta, aqui já comentada pela doutora Maraci. Ela assumiu a liderança do Quilombo Quariterê após a morte do seu marido, liderando a resistência dos negros e dos indígenas. Lutou por 20 anos, preferiu se matar do que se entregar. Lutou até o fim e foi exemplo para outras mulheres que também faziam as suas intervenções, tentando modificar todas aquelas questões tristes da história do negro durante a escravidão. Teresa de Benguela também era conhecida como a Rainha Teresa e representa a força e a importância da mulher negra em nossa sociedade. Contudo, não podemos ignorar que o racismo e o machismo ainda persistem em nossa realidade. E eu me emociono quando eu falo, porque a gente verifica que essa luta, ela vem de longe. As mulheres negras sempre unidas e sempre preteridas. E assim, quando a gente tem essa fala da doutora Thais, da doutora Alexandra, nós somos mulheres.
A nossa luta é uma só. Mas, principalmente, temos que estar voltados, sim, para as mulheres negras, que sofrem todas as mazelas dessa sociedade machista, racista e tudo mais que a gente possa usar como adjetivo para diminuir a posição da mulher negra. Somos mulheres, antes de tudo. Os dados apresentados, como bem apresentou a doutora Thais, mostram que mais de 40% das mulheres negras estão subutilizadas no mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego mais alta do que entre as mulheres brancas. O homem branco, de um modo geral, é díspare. O valor da diferença é muito grande. Além disso, entre as mulheres negras e indígenas, a razão da mortalidade materna é 3 vezes maior que entre as mulheres brancas, e elas representam 65% dos óbitos maternos no país, evidenciando a existência do racismo obstétrico, como aqui já foi comentado, e é uma realidade. Não basta seguir aí as estatísticas e a gente comprova que nada de verdade existe em tudo isso. É essencial reconhecer e promover a contribuição das mulheres negras em nossa sociedade. Elas têm sido protagonistas na luta contra a opressão, desde o período colonial, impulsionando insurreições e liderando quilombos. A Teresa de Benguela foi a principal, mas outras mulheres negras tentaram também defender os seus quilombos. E certamente não lograram êxito, né? Porque lutavam com uma força muito diferente do que elas tinham. Bom, é essencial também a gente reforçar que, no entanto, esses atos, muitas vezes, foram apagados da história. Quanta história bonita! Quantas mulheres foram apresentadas aqui com posições importantes? Quem conhecia? Quem sabia dessas mulheres destaques? Poucas pessoas. Poucas. Só quem busca mesmo a história, só quem defende realmente essa igualdade, igualdade sem vitimismo, porque não somos diferentes de ninguém. Nossa pele é diferente. Temos inteligência normal, o mesmo sangue vermelho que corre nas veias de cada pessoa, de cada ser humano, é o mesmo sangue que corre nas nossas veias. E, no entanto, historicamente, ainda estamos aqui lutando para ter um lugar comum, para ter um lugar igual. Para que possamos construir uma sociedade mais justa, é essencial que lutemos contra preconceitos e violência, garantindo oportunidades para as mulheres negras, seja no mercado de trabalho, na política e em todas as esferas sociais. Leis importantes, como as das cotas e da igualdade salarial, foram sancionadas, mas ainda precisamos avançar para garantir a equidade racial em nossa sociedade. O feminismo negro é urgente, é necessário, pois as opressões de gênero e de raça são interseccionais e devem ser combatidos em conjunto. É um trabalho conjunto, para que a gente realmente tenha uma grande conquista de fato. Precisamos de mais mulheres negras nos espaços de poder para formular políticas públicas que atendam às suas necessidades. Em 1988, eu fui eleita a primeira vereadora mulher e negra em Valinhos, após 35 anos de emancipação política no município, o qual sempre foi um dos mais violentos no período de escravidão, bem como velou institucionalmente a participação dos negros e negras da cidade em políticas públicas. Ainda há pouco, um pouquinho antes de estarmos aqui falando oficialmente
durante a nossa palestra, estávamos ali informalmente conversando sobre isso. Onde estão os negros no poder público em Valinhos? Cadê negros secretários, diretores, ocupando primeiro, segundo escalão? Não tem, não existe. É um momento de silêncio, um hiato, para que possamos refletir sobre isso. Enquanto vereadora, eu fui autora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que esse ano completou 30 anos, bem como propus a criação da lei que obriga a execução do hino à negritude nas escolas. Quantas vezes esse hino foi tocado em nossa cidade? O Conselho, eu posso dizer, está de parabéns. Não em todos os governos, porque houve governo que procurou desconstituir o Conselho. Mas aí a União das Mulheres não permitiu que isso acontecesse. Então, bem ou mal, o Conselho vem acontecendo. E ele tem a obrigação de fazer cobranças de políticas públicas em todos os aspectos. Nós temos também a Coordenadoria da Mulher, que a professora Solange, uma mulher negra, lutou para que realmente, através de pedidos à coordenadoria, de pedidos à administração pública, que nós tivéssemos aqui a Coordenadoria da Mulher Negra, a Coordenadoria da Igualdade Racial. Me parece que se colocou, que se discutiu tudo isso, mas nada até que se efetivou. Então, gente, são muitas questões que nós temos que resolver ainda na nossa cidade. Além disso, enquanto mulher negra, eu fui questionada diversas vezes sobre a minha capacidade de estar nos lugares de poder. Infelizmente, por alguns daqueles que se dizem antirracistas. É uma luta insana. E a gente só vence quando é persistente, quando é perseverante. Porque eu fui criada de uma maneira, eu digo que meu pai, uma pessoa simples, que tinha até o 4º ano, ele dizia para a gente, vocês não são diferentes de ninguém, querem ocupar espaço, estude, a educação é a base de tudo, se vocês quiserem transformar alguma coisa, e parecia que ele adivinhava, porque naquela época não se falava tanto em racismo, e ele adivinhou, porque ele deixou esse espírito de luta incutido em todos nós. Eu digo isso por mim, que nunca desisti. E talvez não tenha lutado da forma mais aguerrida como devesse ter lutado, mas nunca desisti da luta. Sempre estive ali mostrando a necessidade de se fazer esse trabalho. E eu vejo aqui o meu sobrinho, do qual tenho muito orgulho, porque ele vai à luta, ele briga com muita garra, não tem medo, ele enfrenta, ele se indispõe, e eu acho que é por aí, que tem que mostrar, ele é jovem, ele tem muito trabalho pela frente, e tem que defender muito, em defesa da Titi e de todas as mulheres negras, que a nossa associação lute, e que traga para cima todas as nossas mulheres negras da cidade. Eu acho que esse é um desafio que temos. É uma conversa que nós tivemos aqui ainda há pouco. Arrolamos uma lista de nomes de mulheres aqui, mas essa ainda é pouco. Nós temos uma lista enorme. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa lista, vamos buscar essas mulheres, vamos contatar essas mulheres e vamos tentar fazer com que elas se conscientizem do papel que elas têm e da importância que elas têm dentro da nossa sociedade. A luta é árdua e a necessidade de apoio e união constante. Somos todas mulheres, mas as mulheres negras
é que são as oprimidas. Assim como ela já disse aqui, e eu achei muito interessante, porque eu coloquei aqui a frase de Angela Davis, que ela disse que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela. E é uma grande verdade. A doutora Thais disse assim, nós temos que dizer para as pessoas brancas que todos são preconceituosos. Quando a gente usa essa frase, você dá um choque na pessoa, porque as pessoas são nossas amigas e tal, e ela não se considera preconceituosa, ela não se considera, mas ela acompanha um sistema preconceituoso. Então, direto ou indiretamente, esse preconceito está ali latente, ele está ali acontecendo. Precisamos ser protagonistas da nossa história e superar as barreiras que nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Eu digo isso porque eu nunca desisti, já disse aqui. Se eu percorri um caminho, fui a primeira mulher eleita vereadora nessa cidade, fui reeleita por mais 2 legislaturas, após 35 anos de vida política, como eu já disse, de emancipação política do município. E 62 anos depois, né, de emancipação política, 62, 63, não me lembro, fui eleita a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Executivo Municipal, como vice-prefeita, como prefeita em exercício, por 2 semanas prefeita, mas registrado em ata, ocupando a primeira mulher a ocupar a cadeira enquanto prefeita na cidade. Não importa em que exercício, eu fui eleita com voto popular para ser vice, e ocupei esse espaço. Por quê? Perseverança. Eu acho que perseverar é a base de tudo. Então, nesse dia da mulher negra, latino-americana e da mulher caribenha, celebremos as conquistas e a força das mulheres negras, mas também reconhecemos que a luta continua. Reconheçamos que a luta continua. Ela não para. Cadê nossas mulheres negras? E se perguntar na cidade, não tem quase negro em Valinhos. Tem cerca de quase 30% de negros. Faz a diferença. Somente com força, união, poderemos transformar essa realidade e construir um futuro mais igualitário para todos e todas. Encerro as minhas palavras com a letra de uma música de Negra Lee, que diz o seguinte: não vou desistir, ninguém vai me impedir, eu tenho força para lutar, nada pode me parar. Não vou desistir, ninguém vai me impedir, sei que é difícil para viver, se eu estou aqui é para vencer. Essa sou eu, sim, mulher, com muito orgulho, sim, guerreiras, nós não nascemos para servir. Meu Deus do céu, como que continua? Olha, professora, eu não tive o prazer de conhecer Teresa de Benguela, mas eu tive a honra de conhecer Laís Helena, e você contagia com a sua fala. Você trouxe aqui uma qualidade como sendo de perseverança, e eu poderia citar milhares de outras a você, dentro de coragem, persistência, altruísmo. Eu acompanhei sua vida política e agradeço aqui, assim como fez a doutora Thais, agradecer a você por essa força, por essa entoação e por contagiar outras pessoas, outras mulheres negras que ocupem os seus locais que são devidos por direito, né? Que
muitas pessoas possam se inspirar em você, quiçá as mulheres negras que tenham a mesma força que você. Muito obrigado pelas lindas palavras, viu? Como diria o jargão popular, ela que lute, porque agora é a vez de Sandra Magalhães que lute, vim depois de um discurso tão belíssimo assim, manter o nível, viu, doutora? Por favor, receba a comandante Sandra Magalhães. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade aqui pela presidente, doutora Mara. Boa noite, doutor Fabrício. Agradeço a oportunidade de estar aqui representando a Guarda Municipal, uma mulher preta. Não vou falar negra, tenho orgulho de falar que eu sou uma mulher preta. Está no comando da Guarda. A Guarda Municipal de Valinhos hoje ela vai fazer, em outubro, dia 4, 40 anos, né? Em 39 anos de Guarda Civil Municipal, uma mulher preta está à frente do comando da Guarda. E eu tenho orgulho. Não é o meu lugar lá? É o meu lugar, sim. Sempre fui uma mulher guerreira, determinada, perseverante, como diz aqui a professora Laís, e hoje conquistei o meu lugar. Eu conquistei o meu lugar. Então, eu tenho orgulho de representar. Represento, sim, a mulher preta. E vou fazer o meu trabalho com excelência. Nós, mulheres pretas, somos cobradas, né? A responsabilidade é o dobro da mulher branca. Porque a gente tem que provar, né, para o branco que nós somos capazes, né? Porque se ficar falhas, é porque é preto, não fez direito. Mas eu sabia que ela é negra. Então, a nossa responsabilidade, doutora, é bem maior que a mulher branca. Nós temos que fazer com excelência. Então, ela é uma luta constante. É um leão por dia, uma leoa por dia. Mas somos fortes. Somos fortes e vamos continuar guerreando. E eu falo para todas as mulheres, não desista dos seus sonhos, lute. Todas são capazes de chegar aonde elas querem. Apesar do Brasil ter um nascedouro, né, de escravizar os negros, através das políticas públicas, nós estamos à frente, né, professora? Estamos à frente, nós vamos tentar mudar diante da sociedade. Trazer mais mulheres negras, né, para o mercado de trabalho. É isso. Obrigado. Comandante, e uma dúvida que me surge, quando eu ouço a palavra da Thaís e da professora, né, de ver mulheres ocupando seus espaços, me vem uma reflexão de que a OAB, de 251 das subseções, até peço a ajuda da Thaís, eu não consigo lembrar de nenhuma mulher preta à frente dela. Temos, professor? Temos, não, conselheira? E a OAB existe há 90 anos e pela primeira vez temos uma presidente em exercício preta, a Patrícia Vanzolin, que é a presidente da OAB. Ela abriu mão temporariamente do cargo de presidente e nomeou a diretora Dione, uma mulher preta, para que hoje ela estivesse como presidente da OAB. Mas, de fato, nunca tivemos a eleição de uma mulher preta como presidente da OAB São Paulo e nas subseções, infelizmente, também não temos, né? Escancarando essa lógica que, de fato, não existe igualdade. Aí me vem a pergunta, né? Na Guarda temos outras comandantes ou é similar à nossa instituição? Eu fui a primeira. Aqui em Valinhos? Em Valinhos, a primeira. Em 39 anos, a primeira mulher preta. A comandar. Com todo Hoje orgulho. O seu efetivo tem qual é o número de efetivo que você comanda? Hoje nós temos 28 mulheres, né? Atuante, e os guardas novos que entraram agora são 32 femininas e 78 masculinos. Então, assim, mais ou menos 70%. E aí vai aonde eu queria chegar. Como que é a sua relação com o seu efetivo? Você sendo mulher, lidando com homens.
Você vê a mesma similaridade de tratamento ou tem uma diferença? É um talk show aqui, né? Vocês viram, eu tenho 20 anos na Guarda Civil Municipal e eu iniciei já trabalhando com masculino. Então, eu não tenho tanta dificuldade com o masculino, né? Até ter um fácil acesso a lidar com o masculino, porque através de uma postura, porque é mais difícil você comandar o homem, né? Porque você tem que ter uma postura, uma rigidez, porque o homem, às vezes, o homem não recebe uma determinação de uma mulher. Então, você tem que ter uma postura. Mas, porém, eu não tenho dificuldade. Não tenho dificuldade, não. Que bom saber. Sou determinada no que eu faço. Hoje a Rose é capitã? A Rose, ela é subinspetora. Subinspetora. Eu acompanho a Rose no Instagram e ela é fisiculturista. Isso. E aí eu fico imaginando algum homem querendo mexer com ela. Você viu só? Está preparada? Não é. Eu já estou colocando a foto dela no bolso e falando, vai mexer comigo, essa aqui é minha amiga. Viu? E na Guarda nós temos mulheres aí representativas, né? Temos a Rose, temos a Mara, né? Também é professora de defesa pessoal. Então, as mulheres a Mara é mulher negra representam também? muito bem a nossa Guarda. Eu não conheço a Mara. A Mara é subinspetora do Canil. Ah, tá. Eu também estive à frente do Canil 14 anos, comecei no Canil também. Sou enfermeira. Então, a mulher, hoje, ela tem que representar mesmo, tem que ter a oportunidade. Tá certo. Muito obrigado pelo seu depoimento, viu, comandante? Sucesso aí na sua trajetória. Obrigada. E agora, a nossa querida Cléo Moraes, que veio a brilhantar a nossa noite. Por favor, Cléo, a tribuna é toda sua. Tanto faz. Só precisa ligar o microfone. Há um botão. Isso, vai ficar verde uma luzinha. Puxou? Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês, né, minha prima Mara, pelo... Tá bom, vamos lá. Pronto, tá bom? Então, agradecer a minha prima Mara, né, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Sou deficiente auditiva, fiquei deficiente auditiva devido a uma meningite aos 14 anos de idade. Né? Então, assim, a partir daí já começou a minha luta, não só como mulher preta, negra, mas também como deficiente dentro da sociedade. Essa moça aqui na minha frente é minha voz e meus ouvidos também quando eu preciso. A outra ali junto comigo também, tá, pessoal? Quem é Cléo Moraes, né? Filha de pedreiro, filha de doméstica, tá, pessoal? Mas hoje, graças a Deus, sou pedagoga, mestre em educação especial, também em direitos humanos. Mas eu pergunto para vocês, essa minha luta foi fácil ou não? Por quê? Eu sofri preconceito 2 vezes. Por ser negra, também por ser deficiente auditiva. Então, muitas pessoas perguntam assim, Cléo, você sofre preconceito da sociedade? 2 vezes dobradas, né? Por quê? Por ser deficiente, também por ser negra. Então, assim, quando eu vou disputar trabalho, vou disputar vaga na sociedade, a gente percebe que é diferente. Mas eu nunca desanimei com isso. Meu pai sempre falava para mim, né, filha, eu não tive a oportunidade que vocês tiveram, né? Então, aproveita, igual a vereadora falou, né? A gente só muda nessa vida estudando. Então, assim, quando eu fui enfrentar os estudos, eu encontrei muitos preconceitos, falta de sensibilidade. Teve professor, falava que não estudava fora, que tinha mestrado, doutorado, ela falou assim, olha... nós aqui não estamos preparados para trabalhar com você, porque você tem deficiência, não sei o que lá. Então, aquilo me deixou muito triste, né? Aquela vontade de desanimar. Chegava em casa, eu conversava com a minha família, a minha família falava para mim, Cléo, é isso mesmo que você quer? Você quer desistir ou continuar lutando? Eu falei, quer saber? Lutar. Então, gente, a minha vida sempre foi uma constante luta, né? Hoje, graças a Deus, já tive a oportunidade de trabalhar em faculdade de Direito, formei vários alunos na faculdade de Direito. Não sou da área de Direito, né? Mas como eu sou da área de Inclusão,
Ensino. Porque eles vão trabalhar com leis. Se vão trabalhar com leis, precisam aprender a defender nós lá, desde cedo. Né? Então, tive o privilégio de trabalhar 9 anos na Faculdade de Direito de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Também sou professora universitária há 14 anos. Eu fui direto. Assim, formei, né, em pedagogia metodista. Vocês conhecem a Universidade Metodista, né? Me formei e fui direto para lá até hoje. Passei também por universidades federais. Passei um mestrado numa universidade federal em Minas, Vale do Jequitim e Moritim. Conhece Diamantina? Que tinha isso, exatamente, esse aí. Eu, única surda negra, fui aprovada em primeiro lugar. Tinha 290 e alguma coisa alunos, eu fui uma das primeiras a ser aprovada lá. Então, para mim, assim, foi aquele sentimento de orgulho, pela minha cor, também pela minha deficiência, né? Então, assim, infelizmente, não pude conciliar o trabalho aqui em São Paulo e ficar ainda estudando lá, deixei lá. Mas aqui em São Paulo eu falei, eu quero o meu mestrado e vou lutar. Saí batendo as portas até eu conseguir. Agora, em fevereiro, eu consegui me formar em mestrado. Também, pessoal, já passei pela política, foi no ano de 2021, junto com a Mara, qual foi o ano? Tentei entrar na política. O objetivo da política é qual? Para defender os nossos direitos, né? Mas aí, assim, eu vi que a política não combinava muito comigo, eu acabei deixando de lado. Então, eu penso o quê? Eu penso, pessoal, para nós conseguir o nosso objetivo, basta a gente ter força de vontade, a gente querer ter persistência e lutar pelos nossos direitos, igual vocês mesmo acabaram de falar aqui, né, pessoal? Então, eu pensei, não, igual esse ano, a minha amiga me chamou de novo para o ano que vem, vamos entrar na política de novo, agora coletivo. Eu falei, não. Você, a sua proposta é maravilhosa, junta a sua proposta comigo, juntos a gente vai lutar na sociedade. Ela pela área da educação e eu pela área da educação, inclusive, juntos, pessoal. Eu acho que é isso aí, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Cléo, pela sua declaração. E aquilo, né, professora, comandante, você é mulher, você enfrenta uma dificuldade. Você é mulher negra, você enfrenta o dobro. Você é mulher negra deficiente, você enfrenta outras. E aí a gente pode colocar vários agregados, né? Se você ainda não nasceu na periferia, se você tem outros tipos de deficiência, se você é mãe solteira, infelizmente. E a sua fala, doutora Alexandra, acho que é muito oportuno, né? Dentro da felicidade da gente estar aqui, reunidos e debatendo e refletindo, mas também a tristeza em ver que a gente ainda comunga dessa história, né? A gente ainda não conseguiu virar a chavinha. Mas eu confesso para vocês que eu tenho esperança. Confesso para vocês que ver essa mesa, ver essas pessoas, seria muito melhor se a gente tivesse a casa cheia e que a gente pudesse disseminar isso de uma outra forma. Mas se cada um que estiver aqui conseguir levar essa maneira de pensar para 2 ou 3, para mais 2 ou 3 e mais 2 ou 3, a gente vai criar uma dízima periódica aí, e em breve, assim espero, está em minhas orações que a gente tenha algo mais igual. Abro então para perguntas, se alguém tiver algo a colaborar aqui, e eu tirei minhas dúvidas já com a comandante. E se vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade. José Roupinha, gostaria de fazer alguma colocação? Pode fazer daí mesmo, querido. Assim como
perpetuando, e ela é resquício de uma Valinhos que foi uma das cidades mais violentas no processo de escravidão e que resulta em casos, como a gente sabe, que ganharam proporções nacionais, que não acho que repetimos esses casos aqui, mas, de novo, nós precisamos nos incomodar mais com essas ausências. Não dá mais para você olhar e falar assim, olha, até existe na nossa cidade, mas não estaria ocupando espaço para pensar políticas públicas. Nós só tivemos o Conselho da Mulher da cidade depois que a primeira mulher foi eleita vereadora. Porque homens não pensariam em políticas públicas para as mulheres. Mulheres devem pensar em políticas públicas para as mulheres. Pessoas negras devem pensar e ter o direito de pensar políticas públicas para pessoas negras. Eles devem estar no centro do debate. Então, quando falamos sobre não nos acostumarmos com as ausências, é justamente questionar. O nosso trabalho, como pessoas negras, está sendo feito, mas a responsabilidade sobre a questão racial, ela passa pelas pessoas brancas, que foram elas quem causaram o sistema racializado que nós vivemos hoje. Então, queria mais uma vez parabenizar todos vocês. É muito bonito, eu sempre fico muito emocionado quando vejo isso, porque é um trabalho de formiguinha, não é algo fácil. Eu particularmente recebo relatos constantes de coisas que acontecem na nossa cidade sobre a questão racial, que eu não acho que nós devemos reforçar isso aqui, até porque essa luta não é uma luta para nos vitimizarmos, e sim para conscientizar todos que estão aqui de que é algo que acontece de fato, e nos incomodarmos. Porque o meu papel na luta antirracista é educar os meus filhos para que eles saibam lidar com aqueles que ainda têm uma postura racista, aqueles que ainda são racistas, que vão lidar com os meus filhos educados e prontos para isso. Então, parabéns a todos. Obrigado. Doutora Thaís Cremasco, você sabe que quando o José Roupin esteve uma das vezes lá, ele falou assim, na primeira fala dele, ele chegou na OAB e falou assim, Fabrício, eu já vou cutucar a OAB. E já chegou ali me intimando. E agora eu vou retribuir, né? José Roupinha, e como que você acha que, quais políticas públicas que a gente poderia fazer hoje? Porque eu entendo que a gente tem como papel também trazer essa perspectiva, esse olhar para o nosso legislativo. Já que hoje, infelizmente, não temos negros ocupando esses... é o nosso papel como cidadão trazer esse olhar, né? Então fica a minha cutucada aqui, devolvendo aquilo que você me fez. o que seria hoje viável e obviamente possível, né? Dentro das nossas possibilidades institucionais, constitucionais, enfim, para que a gente possa aqui, talvez a OAB, enquanto igualdade, fazer projetos nesse sentido. Conversava anteriormente com a Bruna, né, nossa diretora aqui, de alguns projetos que a gente vê viável e podemos colocar nesse bojo, porque é muito interessante que a gente precisa começar a olhar com os olhares dos demais, né? E eu não consigo enxergar de onde você enxerga, mas talvez você possa falar e eu possa ouvir e ser esse intermediador. Na verdade, com relação a isso, nós temos alguns pontos que precisamos trabalhar. Então, por exemplo, vamos falar sobre educação. Nós temos a Lei 10.639, que trata do ensino da história da África e da cultura negra nas escolas. Essa lei não é cumprida no nosso município. A aplicabilidade dessa lei não é cumprida em nosso município. Você pode repetir, por favor? Lei 10.639, se não me engano, de 2003. E ela não é aplicada em sua totalidade no nosso município. Nas escolas em que ela é aplicada, é por vontade do corpo docente, do corpo discente. Eu digo isso porque nas escolas eu sei apontar as escolas que aplicam isso, inclusive, porque ou eu estive lá a convite, ou eu soube que aquilo estava acontecendo. Então, não há esse trabalho da Lei 10.639. Eu acho que isso é o ponto principal, para a gente começar aí. Eu digo isso porque eu estava comentando com a doutora Thaís, que eu já mencionei esse caso. Eu não gosto de mencioná-lo, mas às vezes é importante repeti-lo,
para que as pessoas entendam a importância de uma lei que fale sobre a importância da cultura e da representatividade negra. Nós temos meninas que chegam em casa e tomam um banho e se esfregam até ficarem brancas pelo racismo que elas sofrem nas escolas da nossa cidade. E as escolas não estão prontas para isso. Culpa do professor? De jeito nenhum. Mas falta formação para os professores, falando aqui sobre rede municipal, que é onde estaria ao nosso alcance, para que eles pudessem lidar com essas situações. Dados. Precisamos saber de todos os dados. Foi citada a questão de violência doméstica. Precisamos saber o perfil dessas mulheres que sofrem violência doméstica. A gente não tem nem o básico para poder pensar em políticas públicas em cima disso. E eu já te digo de antemão que o resultado desse levantamento, quando for feito, a gente vai saber qual que é o perfil dessas mulheres, as que denunciam e as que chegam até a denúncia, porque normalmente muitas delas não chegam nem no ponto de denunciar, e até a comandante pode falar até melhor sobre isso. Então, passando pela educação, a gente não tem o básico, que é a aplicação dessa lei. Outro ponto, representatividade. É do poder público a importância de colocar pessoas que sejam pessoas negras, pessoas pretas, que estejam engajadas com a pauta. Isso é muito importante, que estejam engajadas com a pauta. Não basta somente colocar uma pessoa negra para ocupar um espaço e dizer que aquilo foi cumprido. Pessoas negras que estejam prontas prontas para cuidar da pauta e pensar em políticas públicas, seja no executivo ou seja no legislativo. Segundo ponto, passando, por exemplo, pela questão de respeito. Valinhos tem registrado cerca de 20 a 25 terreiros de matriz africana. E é uma das cidades, a única, se não me engano, do país, que já teve uma lei que proibia determinados rituais dentro dos terreiros. Isso eu até comentei quando eu estive na OAB. Isso deixou de acontecer, essa perseguição aos terreiros deixou de acontecer, mas esse projeto está aqui nessa casa. Ele só não teve mais andamento porque existe uma jurisprudência do STF que trata dessa questão. Então, a partir do momento que uma cidade tenta invisibilizar algo que faz parte da história, da cultura e da religiosidade do povo negro, há algo de errado. Principalmente quando isso vem da nossa Casa de Leis. Então, assim, não dá para a gente pensar... Temos, por exemplo, cotas em concursos públicos que o município consegue aplicar quando houver a necessidade de um concurso público, mas, assim, nós precisamos primeiro fazer o arroz com feijão aqui na nossa cidade, que nem isso tem sido feito, para depois a gente conseguir pensar em políticas públicas de uma maneira macro. E esse pensar, eu acredito muito na educação, por isso que eu bato sempre na tecla da questão da Lei 10.639, porque eu acredito que ela seria um divisor de águas de como se enxerga o racismo na nossa cidade. Porque há resistência, por outro lado, de algumas escolas em tratar desse tema dentro das escolas. E quando eu vou até esses locais, até essas escolas para falar sobre esse tema, é muito comum que aconteça de alunos e mais alunos virem me procurar para falar, olha, aconteceu isso comigo, olha, eu não sabia que eu estava sofrendo racismo. E a partir dessa população, que um dia vai ser a Valinhos do futuro, que é muito comum a gente ouvir, Valinhos do futuro, é essa população que vai ser a Valinhos do futuro e que precisa estar preparada para enfrentar a questão racial. Então, temos diversas nuances, precisamos entender sobre... Eu acho que o ponto principal, doutor Fabrício, é nós termos primeiro dados. Nós não temos nem isso. Então, por exemplo, a gente estava questionando, quantas pessoas negras tem na nossa cidade? Nós temos cerca de 30%. A maioria delas estão localizadas nos bairros mais afastados da nossa cidade, como São Bento, Parque Portugal, São Marcos, Jardim América, Jardim Jurema e por aí vai. Mas não são só nesses lugares. E aí a gente tem outro ponto. Aonde há a ausência do poder público nos locais da nossa cidade? É na região central? É lá no Paiquerê? Ou é no São Bento? Ou é no São Marcos? Ou é no Jurema? Ou é no Jardim América? Então, nós precisamos ter esses dados para, sim, trabalhar por políticas públicas para a nossa cidade. Tá certo. Muito obrigado. Você me provocou e eu tive que responder. A OAB é reativa, entendeu? Eu estava precisando que você me trouxesse alguns dados, né? Doutora Mara, nossa presidente e nossa anfitriã, a palavra é toda sua.
um projeto sobre Libras, Céu Libras, que é justamente para deficientes auditivos. E como foi essa jornada dela para criar esse projeto e como foi a aceitação por ser uma mulher deficiente e preta. Ai, esse projeto é assim, eu penso ele em todas as áreas, né? O meu primeiro projeto foi aprovado na Receita Federal, de São Bernardo do Campo. Aí, não, mentira, o primeiro, OAB, por quê? De São Bernardo do Campo, por quê? Falei mentira. Eu sempre, como eu comecei a ministrar na Faculdade de Direito, logo eu pensei, os futuros doutores iriam defender as pessoas com deficiência, acham correto? No entanto, no decorrer das aulas, eu percebi que os alunos eram leigos sobre inclusão. Tinha muitas aulas sobre as leis e tal, mas quando eu ministrava as aulas sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência, eles mostravam alguma coisa a desejar. Então, eu conversei com o diretor e falei para ele, olha, que tal a gente fazer uma proposta? Eu faço um projeto, você leva até a OAB para que haja o curso de Libras lá para os doutores, os advogados, os juízes e tal. Então, esse projeto foi aprovado no objetivo para objetivar o quê, pessoal? Muitas vezes, no momento de audiência, sempre tem uma pessoa surda. Aí há necessidade de contratar um intérprete de Libras. E nem sempre eu encontrava. Por quê? O intérprete de Libras fazia a mediação entre o advogado, entre a pessoa surda e o juiz, certinho? Então, se não cancelava. Falamos, até quando vai isso? Existe uma lei, a LDB, né, que nos defende. Existe o direito das humanas também que nos defende. Então, eu juntamente com umas amigas minhas da Faculdade de Direito, a gente começou a fazer esse projeto, começou a cobrar esse projeto. Então, começou esse projeto de Libras lá, que hoje tem contribuído bastante na interação e nos processos, nas audiências que tem nos fóruns de São Bernardo do Campo. Certinho. Eu quero agradecer assim, a presença imensa de doutora Thaís e a nossa parceria, com certeza, para essa luta do antirracismo, tá bom? A nossa companheira, gente, a doutora Alessandra, o evento foi junto da Comissão da Mulher e da Comissão da Igualdade Racial. Nós duas trabalhamos juntas, porque nada melhor do que a Comissão da Mulher para defender juntos a igualdade das nós pretas, né? Imensamente a Laís, que não colocou o nome dela na lista, deixou para que fosse feita a homenagem presencial. Um imenso prazer de ter aqui, dona Laís, e que nossa parceria seja muito grande, porque, como o Josué falou, é uma formiguinha, né? Quero registrar também, gente, a presença de Flávia, foi minha colega na faculdade, e agora está aqui com minha convidada, que vou passar a palavra para ela um pouquinho. Boa noite. Opa, eu vou ficar em pé, doutor, permite. Boa noite, mulheres. Laís, boa noite. A Laís é uma pessoa, uma figura importantíssima na minha vida, da minha carreira política, viu, Laís? Fique ciente disso. Eu trabalhei na sua campanha em 88 com muita satisfação e eu aprendo cada vez mais com a sua presença na caminhada política. Então, eu te agradeço imensamente por você fazer parte da nossa história, enquanto mulher, enquanto negra, aqui da nossa cidade, principalmente na parte política. Muito obrigada. Comandante, boa noite. A mesa, minha querida amiga, né? A gente quase se formou, se não fosse eu desistir da faculdade, né, de Direito. Boa noite, pessoal. O que eu queria falar é que hoje, Roupinha, no final da tarde, então, saiu a minha nomeação como secretária de Assistência Social aqui da cidade de Valinhos. E foi muito especial esse convite, né, para aceitar. Foi um desafio muito grande para mim, porque eu sei que é uma pasta extremamente importante, não só na caminhada política, mas também dos nossos valienses, né, da nossa população valiense, e principalmente da pauta que vocês estão discutindo aqui hoje.
Então, eu estou chegando agora na secretaria, mas já percorri algumas unidades e estive a par do que tem acontecido aqui no nosso município, né? Conversamos um pouquinho no sábado, já estou a par aí do CCI, mas o que eu queria dizer, Roupinha, é que eu estou de portas abertas e eu quero fazer essa parceria acontecer. Tá? O que a gente não pode mais tolerar é esse tipo de discriminação, essa invisibilidade, essa falta de respeito. Então, Laís, por favor, conte comigo, tá bom? No que for preciso para defender, comandante, todas que estão aqui, pode contar lá com a pasta de assistente social, está de portas abertas. Eu sou uma recém-nomeada secretária, mas uma secretária de portas abertas, tá bom? Eu acredito que a composição, para que seja de sucesso, ela tem que ser composta de uma forma única e em equipe. Eu não trabalho sozinha, eu não faço política sozinha, as pessoas não podem compactuar com isso. Então, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês vão até mim e me passem o que precisam, o que tem de acontecer, para a gente, juntos, chegarmos no bem comum para todos. Então, Roupinha, fica aqui, tá? O meu convite, vá até mim, vá até a secretaria, vá conhecer, vamos discutir essas políticas, vamos levar essa lei para dentro da Secretaria da Educação. Tenho certeza que a administração, a prefeita vai acolher e nós vamos juntos aí caminhar para que isso saia do papel e da invisibilidade aqui da cidade de Valinhos. É um compromisso que eu assumo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Roupinha, você viu que ela provocou, que ela está com as portas abertas, agora a gente entra com tudo. Você viu? Foi provocação aqui, lá, seja... Eu convidaria a doutora Thais, a Alexandra, Maracira, a professora Laís, a Cléo, comandante, para ir à frente para a gente registrar uma foto desse momento. Por favor, doutora Natália Toyoda, se puder fazer essa foto. Ali à frente, no nosso tapete, onde tem o símbolo da Câmara, por gentileza. É muita mulher bonita, empoderada, não, gente?